blog Generalidades. Manchetes, informações, opiniões, comentários. Estou, nesse momento, assistindo ao proferimento do voto do ministro Alexandre de Moraes sobre a recepção da denúncia. A sensação é que me encontro diante de um romancista ficcionista narrando a história do sonho sobre uma tentativa de golpe de Estado. Sim, sonho, porque mesmo um romance ficcional, que se propõe a narrar fatos ficcionais, teria que apresentar elementos mínimos de materialidade para a ocorrência da tentativa de golpe. No sonho do planejador do golpe de Estado, os golpistas teriam tentado restringir o exercício dos poderes constitucionais em um domingo, quando ninguém trabalha em Brasília e sem violência armada. Foi o golpe de Estado contra os Gasparzinhos, coordenado por meio das varinhas mágicas das velhinhas e moças empunhando suas bíblias e seus batons. Moraes mostra cenas de vídeos daquilo que chamou de guerra campal. Ora, fica claro nos vídeos que a violência provém das forças estatais, tentando conter a população, como já ocorreu em inúmeras manifestações. As bombas que o ministro mencionou são, na realidade, bombas de gás lacrimogêneo jogadas pelos policiais. Moraes, ao narrar sua versão da história, quer que acreditemos que as bombas teriam vindo dos golpistas. Mas não é isso que se vê nos vídeos. Não havia população minimamente armada, nem agindo de modo violento como se esperaria em golpe de Estado. Por que Moraes não passou vídeos da tentativa de golpe de Estado recente na Síria? Não interessa comparar com situações reais de tentativas de golpe de Estado. O romance deveria acabar com o protagonista sonhador acordando do devaneio. Quando é que o povo vai se manifestar para pedir impeachment legal e constitucional de ministro do STF? Não sei se já fizeram essa reflexão. A frase "perdeu, mané", dita pelo ministro Barroso a um manifestante em Nova York, remete ao jargão usado por assaltantes ao abordarem suas vítimas. A frase objetiva intimidar e impor submissão imediata, evitando qualquer reação e forçando a vítima a aceitar a perda do que lhe é valioso. O que perdemos? Um dos maiores problemas do Brasil não é a pobreza, nem a escassez de recursos, é a falta de perspectiva. Somos um povo que ignora, ou até despreza, a própria história e seus heróis. Sem mitos fundadores, crescemos sem memória, sem pertencimento, sem identidade coletiva. Não há narrativa comum que nos conecte ao passado e nos projete para o futuro. Em 2013, quando multidões ocuparam as ruas, sem liderança partidária, o único símbolo capaz de unificar o povo foi a camisa da seleção brasileira. O futebol sempre funcionou como nosso elo de glória e identidade. Não por acaso, era nosso principal trunfo de soft power. Agora, nem isso. A recente goleada sofrida para a Argentina não foi apenas uma derrota esportiva. Foi o enterro simbólico do nosso último ícone de integração nacional, ainda que artificial. O que nos restava como símbolo comum, morreu. Hoje, vivemos como cães que caíram da mudança, perdidos, farejando rastros de algo que talvez nunca encontraremos. Procuramos heróis, mitos, referências que nos deem chão. Somos um povo que não se vê no passado, não se reconhece no presente e não consegue imaginar o futuro. Sinceramente, talvez seja a melhor coisa que nos aconteceu. Perdemos a liberdade de expressão sem temor de punições. Perdemos o devido processo legal. Perdemos uma Suprema Corte isenta, que se preocupa em fazer justiça, e não em perseguir adversários políticos. Hoje o ministro Alexandre de Moraes expôs um quadro onde mostra que 43 dos condenados pelo 0801 têm mais de 60 anos. Desses, 7 têm mais de 70 anos. Este é o caso de Vildete Ferreira, de 73 anos, condenada a 11 anos de cadeia, e Iraci Naguchi, de 71 anos, condenada a 14 anos. Alguém realmente acredita que essas mulheres tenham condições de dar um golpe de Estado? Alguém acha essas penas justas? Momento absolutamente surreal no julgamento de hoje. Em tom mediaticamente exaltado, o Sr. Moraes disse que há uma narrativa de que estamos condenando velhinhas com bíblias nas mãos no 8 de janeiro. Para provar que se trata de fake news, o ministro exibiu uma imagem com estatísticas que mostram que, do total de réus, quase 2.000, apenas 7% eram maiores de 70 anos, 36% tinham entre 60 e 69 anos de idade, etc. Além disso, mostra que havia mais homens do que mulheres.
A pergunta óbvia é: sim, e daí? Por acaso o fato de, digamos, terem sido 20 idosos, e não 40, condenados a penas absurdamente desproporcionais torna esse julgamento menos injusto? Por acaso o fato de terem sido condenados mais velhinhos do que velhinhas torna menos graves as inúmeras violações do devido processo legal, começando pelo julgamento em única instância por um tribunal que não tem competência para julgar esses réus? O STF é incompetente para julgar as quase 2.000 pessoas comuns, sem foro privilegiado, envolvidas no 8 de janeiro, como tem dito repetidas vezes o ministro aposentado do STF Marco Aurélio de Mello. Mas para rebater essa alegação de incompetência do Supremo, o senhor Moraes, na mesma sessão de hoje, prosseguiu, depois dos esclarecedores slides com dados das condenações, já com o argumento na ponta da língua. O STF é sim competente para julgar os réus do 8 de janeiro porque já decidiu que é competente em 1.494 casos do 8 de janeiro. Ou seja, o STF julgou e vai continuar julgando porque decidiu que pode julgar, e ponto final. O julgamento está apenas começando, razão pela qual não usarei aqui a expressão fundo do poço, só Deus sabe quantos alçapões ainda teremos pela frente, ou seria por baixo. Para quem não entendeu a alegação das defesas de falta de acesso a provas, a PF investigou o caso, a PGR fez a seleção do material e apresentou denúncia. As defesas tiveram acesso à denúncia, não às investigações. É como investigar um bolo e não dar às defesas acesso à receita. O espanto das manchetes com a possibilidade de que Fouque seja contraponto a Moraes expõe como a expectativa de todos é que o STF seja um mero carimbador das decisões de Moraes, ou que os votos de Moraes sejam a voz da imensa maioria dos ministros. A imprensa repercutiu o dia todo a seguinte notícia. Nenhuma defesa negou expressamente ter havido tentativa de golpe, cada uma negou somente a participação de seu cliente. Ora, golpe não se dá sem alguém. Se ninguém participou, a tentativa de golpe foi negada. Será que eles acreditam mesmo que este joguinho midiático de cartas marcadas é um julgamento técnico? Teve até discurso do ministro relator sobre fatos sem nenhuma ligação com a denúncia, além de ministro votando em desacordo com seu próprio discurso, só para garantir unanimidade. Tal postura da mídia só pode ser burrice ou má-fé. Não há outra alternativa. Passo 1. Não dava para fazer nada porque o sistema é muito forte. Passo 2. Por que vocês não param de reclamar e fazem algo contra o sistema? Enquanto isso eu tenho alguma coisa me juntando à parte dele. Há algumas perguntas cruciais que definem completamente o julgamento sobre o golpe de 8 de janeiro. Se os depredadores tivessem êxito e destruíssem totalmente os prédios públicos, então vazios, as instituições deixariam de funcionar? Havia outro governo para ser colocado no lugar do já empossado? Havia apoio militar para assegurar essa substituição? A resposta negativa a qualquer dessas perguntas torna os crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito impossíveis. Durante a sessão sobre o recebimento da denúncia oferecida contra Jair Bolsonaro, o relator do caso, Alexandre de Moraes, registrou que a Constituição Federal não assegura o direito ao duplo grau de jurisdição, recursos. Há um livro de direito constitucional em que o autor, na página 124, registra exatamente o oposto, imagens abaixo. Se uma apresentação em PowerPoint exibida pelo Ministério Público Federal, legítimo órgão acusador, foi criticada, o que dizer de um julgador, teoricamente imparcial, que, na sessão de mero recebimento ou não da denúncia, exibe fotos e vídeos sobre a acusação? Em qualquer tribunal, uma decisão de recebimento de denúncia nesse contexto seria anulada por excesso de linguagem, eloquência acusatória. Mas tem jurista que jura estar tudo certo. Causa de suspeição, por caracterizar pré-julgamento do caso. Nunca tinha visto um juiz, e não um Ministério Público, defender a regularidade de uma denúncia. No direito que aprendi, os juízes apenas julgavam. O julgamento de Débora é um daqueles absurdos jurídicos com potencial para entrar para a história e resumir bem a que ponto o autoritarismo e a perseguição ideológica subverteram a lei e a Constituição no Brasil. Se um dia a normalidade retornar, não há dúvida de que merecerá um capítulo de destaque nos futuros diários da ditadura. O discurso do presidente da Câmara sobre a democracia brasileira só pode ser fruto de sarcasmo.
Não é possível alguém listar, item por item, tudo o que está acontecendo no Brasil para dizer que isso não existe. Não há delírio que justifique isso.